Alô? Queria cumprimentar o nosso nobre senador Paulo Paim, que acabou de fazer uso da fala. Cumprimentar o nosso presidente, senador José Medeiros. Também o nosso nobre senador Cristóvão, a quem eu agradeço pela permuta da fala aqui comigo. Queria estar cumprimentando também os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. Eu, na semana passada, nobre Medeiros, a realização dos 20 anos da TV Senado ocorreu exatamente no dia 5. Eu tive o privilégio aqui de poder fazer um discurso naquele momento, cumprimentando essa importante rede, esse trabalho maravilhoso que é prestado pelos setores de comunicação do Senado Federal, que tem um alcance continental, que todo o Brasil escuta. Eu quero, então, saudar Vossas Excelências que fizeram referência a essa importante data, né? E também me somar àqueles que reconhecem como de fundamental importância o trabalho prestado pelos setores de comunicação do Senado Federal e essa equipe competente que faz o apoio no Senado Federal aqui aos serviços de comunicação. O discurso que me traz hoje aqui é falar um pouco ao nosso povo brasileiro sobre a importância da saúde pública brasileira e o saneamento básico. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o conceito de saúde pública necessariamente compreende a dimensão preventiva, pelo meio do qual o governo e a comunidade devotam esforços para evitar doenças e promover o bem-estar físico, psíquico e social à população. Nobre presidente, nesse momento que estamos vivendo um grande surto, né, de doenças, algumas até que já foram extintas e que retornam, né, que assombram o nosso país, que nos preocupa a partir do momento que nesse ano teremos um grande evento internacional em nosso país, que é a Olimpíada do Rio de Janeiro, aonde uma série de turistas, uma série de pessoas da população internacional que poderia vir ao nosso país começa a ficar preocupado por causa de doenças tipo a chikungunya, a zika e a dengue, né? Então, a gente precisa investir em saúde pública, precisa investir na prevenção para evitar, nobre senador Cristóvão, que essas doenças, vamos dizer assim, quase que do submundo, retorne amedrontando todos os lares brasileiros, né? O senhor que é uma pessoa nascida num estado importante brasileiro, que é o estado nordestino de Pernambuco, o senhor está vendo a grande concentração de casos, né, de microencefalia, que tem um grupo divulgando muito forte que tem a ver com a Zika, com o Zika vírus, mas estudos de outros lugares onde tiveram crise de Zika vírus comprovam também que não houve microencefalia relacionado com a Zika vírus. Então, tem muita coisa a ser explicado sobre essa questão e que nós aqui, legisladores, precisamos estar viabilizando forma para que o nosso povo possa melhor compreender a situação vigente com relação a esses temas tão importantes. E o que, na verdade, tem provocado mais essa intensificação desses surtos é exatamente a falta de investimento em saúde pública, em prevenção e o cuidado maior para fazer com que o SUS faça, de fato, a sua tarefa e que a política de saneamento básico, que o senhor tão bem tem colocado em várias oportunidades aqui, aconteça nos vários municípios brasileiros, né? Essa questão, por exemplo, da microencefalia. Há uma corrente significativa que coloca que talvez houve um ciclo de vacinação que não estivesse talvez com a data adequada de rubéola e que tenha desencadeado essa questão no Nordeste, por daí a concentração grande de casos no Nordeste brasileiro de microencefalia. Outros querem, porque querem relacionar com a Zika vírus. Alguns lugares onde teve grande surto de Zika vírus, não teve relação com microencefalia. Outros, no caso da Polinésia, houve alguns casos de microencefalia, mas não está comprovado que isso tudo se deve à questão do Zika vírus. Então, são coisas que precisam estar sendo esclarecidas. E se a Zika vírus
além de causar o dano que ela causa normal da doença dela, também causa a microencefalia, e que nós estamos com essa grande concentração no Nordeste brasileiro e em algumas regiões do país, é necessário isso que eu estou falando aqui, a saúde pública, a prevenção, o saneamento. E aí as prefeituras brasileiras, a nossa população, o nosso governo federal, os nossos governos dos estados e todos nós temos que nos unirmos para poder eliminar o Aedes aegypti e eliminar os focos de transmissão tanto do Zika vírus, quanto da chikungunya, quanto da dengue, né? Que está nos assombrando a todos, inclusive, igual eu estava fazendo um parênteses aqui no meu discurso, causando dificuldade para alguns que querem vir ao Rio, acompanhar a Olimpíada, querem vir prestigiar o nosso país nesse evento tão importante que teremos esse ano, que está tendo dificuldade de vir. Eu colaboro e parabenizo a Presidenta da República e o Ministério da Saúde quando procura o governo dos Estados Unidos e tenta fazer um acordo para desenvolver uma vacina que possa nos livrar dessa questão. Mas enquanto essa vacina não chega, nobre senador Medeiros, ações importantes devam ser feitas para evitar que a nossa população fique tão preocupada, tão assombrada, igual está com essa doença que não existia até ontem, né? Então, algumas medidas devam ser tomadas. E isso é um dos motivos, uma das motivações também da minha fala aqui nesse momento, os nossos nobres ouvintes da TV e Rádio Senado. Não por acaso, dois dos personagens mais importantes da história da medicina brasileira, nobre senador Medeiros, o nosso querido pesquisador e cientista Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, eram sanitaristas. Na verdade, o movimento sanitarista, iniciado no começo do século XX, transformou positivamente a realidade da saúde pública no Brasil. Hoje, o Brasil possui centros de pesquisa e laboratórios públicos de excelência, entre os quais destacamos o Instituto Vital Brasil, o Instituto Butantan e o Instituto Adolfo Lutz. Isso para não falar em vários outros que temos por aí espalhados nesse Brasil imenso. Temos também, nobres senadores, nobres senadoras, boas faculdades de medicina que apresentam ensino de qualidade e que formam os profissionais de reconhecimento de reconhecida competência. Eu mesmo tenho o privilégio de ter uma filha que faz medicina aqui na Escola de Saúde do Distrito Federal, a quem eu faço um parênteses aqui também e rendo homenagem a essa importante faculdade chamada ESC, que tem formado bons alunos de medicina aqui no Distrito Federal. Minha filha está fazendo o 5º ano e eu tenho orgulho dela estar frequentando essa escola pública de qualidade. Apesar da dramática situação, porque passa acossado pela insuficiência de recursos, carência de médicos, fraudes e maus gerenciamentos, o SUS ainda constitui a maior política pública de inclusão social já implementada no Brasil. E por isso, nobre senador Medeiros, nós que somos servidores públicos, nós que trabalhamos e pagamos impostos, devemos fortalecer o SUS para ele poder desempenhar a tarefa dele de bem atender a todos que necessitarem da rede pública de saúde neste país. Tem que ter condição para isso. Por isso é que nós juntos definimos, aceitamos a questão de metade das nossas emendas serem positivas e serem para a saúde, porque a saúde precisa funcionar. E o SUS é a grande âncora para que isso funcione e nós não podemos nos conformar com a crise que enfrenta a saúde brasileira, seja a nível nacional, com alguns hospitais totalmente sem equipamentos, totalmente sem servidores, seja aqui no Distrito Federal, na capital do país, onde a gente vive muita dificuldade na saúde pública, com dificuldade de pagamento de contratos, com dificuldade de atendimento correto aos pacientes, e as coisas precisam mudar. Uma forma que a gente possa ter a tranquilidade, tanto do gestor quanto dos servidores públicos da saúde do Distrito Federal, de bem desempenhar a sua tarefa. E aí tem um porém aqui, nobres senadores, que é a questão do entorno do Distrito Federal. O entorno do Distrito Federal, que cresceu de forma muito grande, muito intensa, ela faz uma pressão muito grande sobre a nossa capital, o nosso sistema de saúde, que teria que atender já os quase 5 milhões, 4 milhões e pouco de habitantes do Distrito Federal, também
tem que atender os quase 4 milhões de moradores do entorno. E aí precisa de reforço. E nisso eu gostaria de fazer um apelo a Vossas Excelências, que nós precisamos discutir uma forma do SUS de Brasília ser compensado pelo atendimento aos necessitados que procuram do Distrito Federal do entorno. Temos que ver uma forma correta, nobre senador Cristóvão, para que os recursos que são repassados ao Estado de Goiás, repassados ao Estado de Minas Gerais, das pessoas do entorno que procuram a rede pública do Distrito Federal, serem repassados à rede pública do DF, para que possa dar uma atenção de qualidade a esses milhares de pessoas do entorno que vêm procurar o Hospital do Gama, que vêm procurar o hospital de base e que vêm procurar a rede pública do Distrito Federal. Então, eu estou na minha assessoria para a gente juntos discutir algumas alternativas de mudança para bem atender tanto o Distrito Federal quanto a população do entorno. Tanto assim, que dados divulgados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE, apontam que 82,6% dos usuários do SUS aprova o serviço de internação. Ou seja, a grande maioria daqueles que conseguem superar as filas e serem internados considera satisfatório os serviços médicos prestados. Há, entretanto, em minha opinião, um setor que tem sido negligenciado e que seria fundamental para prevenir a ocorrência de doenças, epidemias e fatalidades. Refiro-me às ações danosas que incluem a falta de investimento em saneamento básico, a falta de investimento em esgoto, a falta de investimento em sanear os nossos rios, a ausência de direcionamento e tratamento adequado do lixo, a poluição de mananciais e fontes de água contaminados por agrotóxicos, esgoto e in natura, o que não pode ocorrer, e também por acidentes, tipo o que nós testemunhamos aqui no caso de Mariana, né, e que, lamentavelmente, houve uma segunda leva de contaminação depois de já ocorrido o primeiro, né? Então, são coisas que nós temos que ter uma ação mais profícua a respeito. A realidade, nobre senador Cristóvão, dos dados acerca das condições de saneamento básico no país é estarrecedora. Embora 81% dos brasileiros tenham acesso à água tratada, apenas 46% possuem rede de esgoto em suas residências. Pior, entretanto, é que apenas 38% dos dejetos recebem tratamento apropriado em estação de esgoto. Isso agrava, nobre senador Medeiros, crises como essa da Zika, isso agrava crises como a da dengue, tá? Agrava outras doenças como verminose e outras doenças que faz com que o nosso povo brasileiro não cumpra e não tenha condições de fazer a grande tarefa que o nosso educador mestre está ali, que é ter uma boa educação, poder ter condição de bem acompanhar uma escola, tá? E ter bom rendimento, porque um povo que estiver doente, que estiver enfraquecido, com suas crianças com verminose, tem dificuldade de aprendizado. Então, tudo isso é questão preventiva, é questão de saúde pública e que a gente precisa estar investindo e estar dando apoio. É nessa linha que eu estou chamando aqui a atenção hoje por essa questão, a partir do momento que nós estamos todo mundo aí sendo surpreendido por essa grande crise de Zika vírus e outras doenças que não era para estar acontecendo em nosso país em pleno século XXI. Né? Os prejuízos causados pelas deficiências em saneamento básico não afetam apenas a saúde da população, mas causam, além disso, impactos econômicos provocados, por exemplo, pelo absenteísmo ao trabalho e à escola de pessoas afetadas pelas infecções resultantes do consumo de água contaminada. Então, isso reforça o que eu acabara de dizer. O problema se desdobra, já que a falta de rede de esgotamento sanitário causa a contaminação de rios, lagos e represas e lençóis freáticos, retroalimentando um sistema perverso de exposição da população mais desassistida a toda sorte de infecções e doenças. Temos, na realidade, dois fatores críticos em relação à política habitacional de saneamento básico: a precariedade da rede de esgotamento sanitário e o acúmulo de resíduos sólidos urbanos. Por isso, nobre senador Cristóvão, é que eu tenho defendido com intensidade que o lixo brasileiro tem que ser melhor aproveitado. Grande parte dele transformado em energia elétrica, que é exatamente o lixo relativo a insumos orgânicos, nobre senador Medeiros,
grande parte sendo transformado em tijolos, em suporte, aquela parte inorgânica, e outra parte sendo aproveitada pelos catadores, que é a parte ali relativa a papelão, relativa a vidro, relativo a metal. Tá certo? Então, o lixo brasileiro pode ter um tratamento mais adequado do que vem sendo feito hoje, que está servindo para acumular sujeira, causar chorume, poluição ao meio ambiente e causar novas doenças às pessoas. Então, nós temos que mudar essa realidade, né? Existe uma diferença essencial entre os recursos gastos com políticas de saneamento e meio ambiente, em comparação com o despendido na cura e tratamento de pacientes. Enquanto os investimentos em ações preventivas geram benefícios permanentes, as despesas com tratamento e internação tendem a ser crescentes, a não ser que sejam envidados esforços para reduzir a ocorrência de doenças e as necessidades de internações. É por causa da importância de ações de prevenção, entre elas as relacionadas ao saneamento básico, nobre senador Cristóvão, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e aqui eu quero homenagear o Dom Sérgio, nosso presidente da CNBB, que é aqui de Brasília, nosso arcebispo de Brasília, e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, o CONIC, que desempenha um importante trabalho na questão da CNBB, né, estão promovendo a campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e lema: quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca. Esse é o lema da campanha. Eu passo a Vossa Excelência para fazer uma consideração, nobre senador Cristóvão. Senador, primeiro para parabenizá-lo pelo discurso, pela fala, pela oportunidade do tema. Obrigado, senador. Segundo, aproveitando a sua fala, para dizer que na segunda-feira, às 11 horas, vamos estar fazendo aqui uma sessão de homenagem à CNBB pela campanha da fraternidade. Ótimo. O Dom Sérgio deverá estar presente e nós ficaremos muito honrados que o senhor esteja aqui, que fale, não apenas em seu nome pessoal, mas também em nome do PMB, sobre a importância do saneamento como parte da solidariedade entre as pessoas. Perfeito. Muito obrigado. A campanha de saneamento é algo que tem tudo a ver com a fraternidade, fazer com que as casas dos vizinhos também tenham tratamento de água, de esgoto, coleta de lixo, que faz parte do saneamento, e a dengue está mostrando. O saneamento é coleta de lixo. Positivo. E aí lembrar, e o senhor viveu isso aqui, como nós conseguimos, no governo do Distrito Federal, enfrentar esse problema de uma maneira eficiente e fora das regras tradicionais. Em vez de comprar enormes caminhões para saírem por aí, senador Medeiros, sem conseguir entrar nas ruas pequenas, coletando o lixo de uma maneira mecânica que deixa resíduos atrás, nós contratamos, na época, eu lembro bem, 2.400 desempregados, a um salário mínimo. Financiamos a compra de carroças. Isso. E ensinamos essas pessoas a selecionarem o lixo reciclado do lixo orgânico. Essas pessoas limparam as cidades do Distrito Federal. Porque o Brasil, que está nos assistindo, pensa no Distrito Federal como o plano piloto, isso que aparece na televisão. Não, o Distrito Federal são 19 pequenas cidades. Pequenas. E ali a gente via aquele pessoal entrando nas ruas. Primeiro, porque a ferramenta deles permitia isso, o caminhão não permite. Segundo, porque eles descobriram que lixo pode ser renda, Isso. na medida em que coletam lixo. Eu lembro que antes disso, as ruas da Ceilândia, por exemplo, era coalhada de sacos plásticos dos supermercados. Essas pessoas que contratam perceberam que cada saquinho daquele é R$1, ou desculpe, não R$1, um centavozinho. Somando 10, dá R$1. E aí, rapidamente, ficou tudo limpo. Porque eles coletavam, porque recebiam um pequeno salário mínimo, e porque aquilo complementava a renda deles. Funcionou tão bem. O governo seguinte parou. Fez licitação de caminhões
que não conseguem limpar plenamente, a não ser nas grandes ruas, nos grandes centros. Perfeito. Isso é saneamento. Exatamente. Isso é sustentabilidade. Isso é emprego. Agora, com uma visão alternativa, diferente. E que, inclusive, não dá muito voto, porque não tem a inauguração, a gente não pode botar os caminhões. Se a gente botasse as carroças, uma seguindo atrás da outra, ficava até ridículo. O que o pessoal quer ver é caminhões. Então, pode não dar voto, mas limpa. Exato. Protege a saúde, E gera recicla material. E foi feito. E deu certo, mas foi paralisado imediatamente quando o governo seguinte assumiu. Perfeito. Pois bem, na segunda-feira vamos fazer aqui essa sessão. Ótimo. E eu creio que é hora de debatermos saneamento. Ótimo. Inclusive, todas as formas de saneamento. Muito bom, senador. Está precisando de saneamento na política também. Está cheio de Aedes aegypti na política. Isso. Aliás, é o Aedes aegypti na política que provoca o outro, porque falta de organização, falência do Estado. Tem que falar do saneamento no sistema de saúde em geral, no sistema educacional. Nós precisamos discutir todas as formas de saneamento, mas a mais urgente forma de saneamento que a gente precisa trabalhar é o saneamento relacionado com a água, o esgoto e o lixo. Perfeito. Esse é o saneamento imediato, porque é esse que está matando brasileiros. É esse que está provocando, segundo se fala, embora não tenha comprovação ainda, a microcefalia. Perfeito. Então, parabéns pelo seu discurso e quero muito ver um discurso seu na segunda-feira, aqui na presença do Dom Sérgio, sobre saneamento na campanha da fraternidade da CNBB. Muito obrigado, nobre senador Cristóvão. Vossa Excelência tocou em temas fundamentais. Com certeza eu gostaria que a nota taquigráfica incorporasse a meu discurso pelo exemplo profundo que foi colocado. Eu tive o prazer de vivenciar em Brasília a experiência que o senhor relatou aqui. Foi uma experiência exitosa, gerou bastante emprego para pessoas profundamente carentes e necessitadas. E o fundamental foi o que o senhor falou, limpou a cidade. Nós conseguimos chegar em cada pequena cidade do Distrito Federal e conseguir fazer a limpeza onde muitas vezes nunca fora limpado antes. Além disso, o senhor esqueceu de citar aqui um outro programa importante de vosso governo, aqui no Distrito Federal, que foi o programa também chamado Saúde em Casa, aonde o senhor, com uma inteligência que lhe é sempre notória, o senhor conseguiu discutir com a equipe que compunha a Secretaria de Saúde, o senhor, inclusive com o nosso saudoso Beni, que nos deixou esse final de semana agora, né? Uma morte trágica aí, que nos pegou todos de surpresa. Eu nem estava em Brasília, mas sei que Vossa Excelência esteve lá no enterro. Quero aqui fazer referência a todos os familiares dessa pessoa importante da política do DF, que ajudou muito o senhor, a secretária da época era Maninha, a minha esposa, que gestou todo o programa na Ceilândia, que ela era a chefe do núcleo de saúde da Ceilândia, que é a Edi, que é uma especialista em saúde pública, e vocês conseguiram, junto com a discussão, com experiências exitosas em outros países, aplicar um sistema comunitário de saúde em Brasília, que foi exemplo, que é o sistema chamado Saúde em Casa, que talvez seria uma forma de nosso governo hoje pensar em resolver a crise que nós vivemos hoje na saúde do Distrito Federal. Inclusive, eu acho que o senhor recorda, eu me recordo, foi tema de promessa da campanha do nosso atual governador, discutir a possibilidade de implantar o Saúde em Casa. E a crise que nós estamos vivendo na saúde nacional e em especial também em Brasília, talvez seria um momento oportuno de sentarmos e discutir uma fórmula de retornar esse programa importante e exitoso do governo de Vossa Excelência. Então, eu quero incorporar, dizer que é oportuno o colocado. Eu acho que o SLU, ao invés de ficar inventando moda, concorrências muitas vezes com indícios de alguns problemas, e aquela questão que nós acompanhamos por jornal, Grupo A e Grupo B, acusando o outro de fraude e de aproveitamento disso ou daquilo, que nós retornássemos, atender o pequeno e recolher o lixo aonde ele deva ser recolhido, com essa questão das carroças, né? Que é se eu não me engano, o programa chamado Parceria Público-Popular, parece que era uma coisa parecida com isso aí. O sistema era de parceria público,
Isso. privado, mas a gente chamava de carroças verdes, Carroças verdes. por causa da ideia da simplicidade e da ecologia. Isso. E é assim que funcionava dessa maneira. Eu quero dizer que por trás disso tem uma filosofia. E a filosofia de a gente fazer perguntas diferentes. Por exemplo, quando se fala em saúde, todo mundo pergunta como aumentar o número de leitos nos hospitais. Isso. Nós nos perguntamos como reduzir a necessidade das pessoas irem para os hospitais. Isso. A gente mudou a pergunta e conseguimos. Isso. Havia, lembro bem, no começo do governo, pessoas nos corredores, como tem hoje. Conseguimos evitar isso. Conseguimos que sobrasse leito sem aumentar o número. Isso. Simplesmente evitando que ficassem doentes. Isso. O sistema de politraumatizados, por exemplo, dia de segunda-feira, depois do fim de semana, e não havia lei seca na época, era cheio. Com a campanha Paz no Trânsito, conseguimos fazer com que sobrassem leitos nos hospitais na seção de politraumatizados. Mudamos a pergunta. A pergunta foi não como ter mais UTI, mas como ter menos pessoas precisando de UTI por causa de acidente de trânsito. Correto. Mesma coisa, como fazer com que tivesse menos gente indo para os hospitais. E aí foi a saúde em casa. E o senhor lembrou dessa grande figura humana, que era o Beni, figura humana importante na saúde pública, no futebol, no Distrito Federal. Isso. E até em coisas que eu discordava dele, que era cavalhada, né? E que ele era um grande promotor. E ele tentava me convencer de que o animal sofria menos do que o vaqueiro. Pois bem, o Beni, no enterro, terminou o enterro dele, eu fui numa padaria perto ali, na Ceilândia, e estava ali tomando o pingado, e uma senhora veio e disse, Cristóvão, está por aqui, não sei o quê. E eu fui muitas vezes naquela casinha ali onde tinha a saúde. Ela nem se lembrava saúde em casa o nome. Tá vendo? A gente espalhou pequenas casas alugadas, onde botava um médico, um assistente de saúde, às vezes um enfermeiro, um estetoscópio, e ali se resolvia uma boa parte das doenças que o povo tem. Perfeito. E que hoje tem que ir para um hospital ou para uma UPA e ficar na fila, sem essa ligação direta. E esse médico ainda ia nas casas ali da redondeza. Isso custava barato, Isso funcionava. Agora, sabe por que não se faz? Eu vim descobrir depois. Porque não tem inauguração. Não fica a placa dizendo o nome do governador. Não tem empreiteira contratada para fazer o prédio. Exato. Não tem empresas vendendo equipamentos. Aí não tem como ter propina. Não tem como ter placa de inauguração. Então, não beneficia a lógica tradicional da política. E a lógica tradicional da saúde aprisiona. Claro. A lógica da política. A gente tem que romper com isso e colocar o seguinte, o que é que interessa? Que as pessoas, primeiro, de preferência, não fiquem doentes. Isso. Segundo, e aí é saneamento. Aí é educação também. Segundo, que os que ficarem doentes sejam atendidos logo, no nível de atendimento mínimo necessário. Só depois que a gente tem que pensar, os que precisarem, sim, e tem que ter, em hospitais. Mas invertemos. Primeiro hospital. Lógica. Lá, por último, saneamento. E aí a gente fica surpreso agora quando descobre que tem dengue. Dengue já tem há muito tempo. Exato. E a gente devia ficar surpreso com a surpresa das pessoas. E mais, se não fosse essa tragédia absurda da microcefalia, a maior parte não estava nem ligando para a dengue. Exato. E que é uma das maiores causas de mortes nesse momento. Perfeitamente. A microcefalia incomoda muito mais a gente, até de que morte. Mas a gravidade da morte já está aí há muito tempo por causa da dengue, e do sofrimento também, e da energia que consome uma família onde alguém tem dengue. Isso ninguém estava nem ligando mais. Perfeito. Nós perdemos a capacidade de surpreendermos-nos. É verdade. Se não fosse o vírus da Zika, era capaz de não estar surpreso com algo que já vem aí. Pois bem, Centenário. são discursos como o seu que ajudam a gente a pensar. E parabéns também por ter lembrado a figura do nosso querido Beni, uma das grandes figuras do Distrito Federal.
Muito obrigado, Excelência. Nobre senador Medeiros, eu sei que estou prolongando um pouco, mas esses exemplos colocados aqui no Distrito Federal, para o Brasil, é muito importante. Eu sei que tivemos outros programas exitosos, tipo, por exemplo, a Bolsa Escola, que acabou depois sendo juntado com outros programas e foi formado Bolsa Família no Brasil inteiro, um programa importante, né? A questão do Saúde em Casa, a questão do PROVE, né, novo senador Cristóvão, que atendia o pessoal da região agrícola do Distrito Federal, a questão do Saúde em Casa, a questão do Paz no Trânsito e essa questão da parceria com as associações via as carroças, que o senhor bem lembrou, uma parceria verde, que pode ser exemplos a ser seguido pelo nosso atual governo para tentar recolocar na linha o trem, porque a coisa está meio desgovernada. Está complicado, eu estou bastante preocupado. Eu pedi audiência à Sua Excelência, senhor governador, para conversarmos assuntos relacionados às várias crises no Distrito Federal. Até agora, lamentavelmente, a minha audiência ainda não ocorreu. Estou aguardando que ela ocorra o mais breve possível, porque as preocupações com relação à segurança pública, com relação ao saneamento básico, com relação à saúde e com relação à educação, nós nunca podemos deixar de tê-las. E também com relação à habitação. E eu quero discutir com ele alguns temas relacionados a tudo isso, porque o nosso povo, o nobre senador Cristóvão, está assombrado, está todo mundo hoje recolhidinho dentro da sua casa, com medo de ter derrubada, pessoas que estão aí construído há muito tempo. Eu lembro que o senhor, no nosso governo, porque eu tive o prazer de fazer parte do governo de Vossa Excelência também, né, tinha uma questão chamada do legal e do legítimo, aonde o direito legítimo de algumas pessoas, que estavam há muito tempo no setor, na região, era respeitado, aonde havia-se uma política de discutir uma forma mais adequada, se tiver alguma necessidade de remoção, que ela fosse feita, mas que fosse feita de uma forma que não deixasse a população tão assombrada e com medo, igual está hoje. Nós, como moramos numa cidade onde 500 mil pessoas estão em condomínios, estão em regiões ainda não legalizadas, precisamos também resolver isso. Mas, dando continuidade, para a gente encerrar aqui esse pronunciamento, eu agradeço a Vossa Excelência pelo aparte, incorporo, e quero dizer o seguinte: em sintonia, nobre senador Medeiros, com o Conselho Mundial das Igrejas e com o nosso nobre, a quem eu me referencio aqui, e tenho a honra de ser católico, tendo ele como um grande mestre hoje das igrejas católicas, Papa Francisco, o argentino, que todos nós admiramos pelo trabalho que vem sendo feito a nível ecumênico, a nível de unidade de todas as igrejas, seja evangélica, seja católica, seja outros credos, tá certo? A coisa vem mudando, né? Então, o Conselho Mundial das Igrejas e o Papa Francisco, sobretudo depois que se lançou a encíclica Laudato Si, a campanha da fraternidade chama a atenção sobre o atual modelo do desenvolvimento que está ameaçando a vida e o sustento de muitas pessoas, sobretudo dos mais pobres. Explicou recentemente o bispo de Barra do Piraí, em Volta Redonda, e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Religioso da CNBB, Dom Francisco Biazin. Então, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, qual Vossa Excelência é uma pessoa da Igreja Evangélica Presbiteriana, não é isso? E outras igrejas têm feito um trabalho grande de colaboração e que precisa ser melhor ouvido pelos nossos governantes para a gente poder bem encaminhar as questões relativas ao saneamento. De acordo com os dados divulgados pelo CONIC, mesmo entre as maiores economias do mundo, o Brasil possui mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, nobre senador Cristóvão. Isso é muita gente, é muito mais da metade da população brasileira, praticamente, mais da metade da população brasileira. O Estado brasileiro tem deficiência. Desculpa, é quase a metade da população brasileira. Estamos hoje com 220 milhões, o último censo do IBGE, se eu não me engano, não é isso? Mas 100 milhões de habitantes é metade dessa população, é muita gente. O Estado brasileiro tem deficiência na prestação de serviços relacionados ao tratamento da água e do esgoto e à coleta de lixo, que nós temos que mudar. O objetivo, portanto, da campanha da Fraternidade Ecumênica é assegurar o direito ao saneamento básico para todas as pessoas, sobretudo os últimos e os pequenos, a partir da nossa fé, para favorecer políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro da casa comum, que é a natureza,
a terra onde nós vivemos. E nisso aí, nobre senador Cristóvão, quer dizer a Vossa Excelência, que além de estar presente aqui na segunda-feira, nessa importante sessão legislativa que Vossa Excelência faz em homenagem à campanha da fraternidade, em homenagem à CNBB, do qual eu tive o prazer também de ser subscritor, logo em seguida, depois da assinatura de Vossa Excelência, eu quero convidar a todos os brasileiros que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que têm interesse realmente no bem-estar do nosso país, a estar presente nessa importante sessão solene proposta por Vossa Excelência, colaborada por mim e por vários outros senadores dessa casa, tá certo? Em reconhecimento a esse trabalho importante que a CNBB faz e também que as várias entidades relacionadas com a religiosidade prestam em nosso país. Então, quero dizer a Vossa Excelência que é com muito prazer que aceito o convite de Vossa Excelência e que me farei presente aqui nessa justa e correta homenagem que Vossa Excelência vai fazer na segunda-feira à CNBB e à campanha da fraternidade. Para terminar, por isso, quero chamar a atenção desta Casa e, sobretudo, das administrações federal, estaduais e municipais, para o fato de que não há mais lugar para qualquer argumento pelo qual se discuta a questão da saúde pública brasileira sem passar pela priorização das ações que genericamente chamei aqui de preventivas, ou seja, de saneamento básico. São recursos que devem merecer prioridade e constância em sua aplicação. Vamos nos unir para defender que a saúde seja prioritária e uma ação em defesa da vida. Por isso, todos juntos em prol de uma política de saneamento básico adequada para o nosso país. Muito obrigado, Excelência Senador Medeiros, muito obrigado, nobre senador Cristóvão, pelos apartes tão generosos, e agradeço a toda a população brasileira que está nos ouvindo nesse momento, e mais uma vez reforço a necessidade do investimento em saúde pública, em prevenção para o bem-estar de nosso país. Muito obrigado. Parabéns.